A história inicia com o nosso protagonista deitado no chão, cheio de neve em sua volta. Podemos ver que também há muito sangue perto dele, e o garoto se questiona se é essa a sensação de ter a vida escapando por seus dedos. De repente, uma garota aparece, a sua beleza era indescritível, ele nunca havia visto antes alguém tão bonita. Uma voz doce saía da boca dela, pedindo para que o protagonista se mantivesse firme, e assim ele começou a perder a consciência. Essa foi a primeira conversa que Nasa teve com a sua esposa. Voltando um pouco no tempo, o protagonista nos conta que quando você se casar e planejar ter filhos, ele pede para que, por favor, não faça igual aos pais dele e dê um nome normal à criança. Infelizmente, por seus pais terem sido criativos e nomeá-lo de Nasa, o garoto sofreu com piadas por todos os momentos de sua vida. Então, para superar seu nome, o protagonista decidiu que seria melhor do que a Nasa. Ele se dedicaria para ser tão conhecido, que todos diriam que ele era maior do que a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos. Dessa forma, quando o garoto estava terminando o ensino fundamental, ele se dedicou a estudar muito para entrar em uma das melhores escolas que existia, mesmo a sua professora achando que o protagonista não tinha notas altas suficientes para isso. A mulher alertou Nasa dizendo que ele deveria ter um plano B, pois caso não conseguisse passar para o lugar que ele almeja, o garoto corre o risco de perder um ano inteiro. No entanto, o protagonista está confiante, diz que já tem o seu futuro todo planejado, afinal, o que poderia dar errado? Agora passamos para ele fora da escola, era de noite e estava nevando. Nasa pensava em seu futuro e que tudo estava dando certo, quando de repente, ao avistar uma linda garota, todos seus pensamentos foram limpos e parecia que o protagonista ficou hipnotizado com a beleza dela. Confiante que poderia traçar seu próprio destino, Nasa não iria perder tempo e deixá-la escapar. Então, o garoto correu para atravessar a rua e perguntar o nome dessa menina. Contudo, antes que pudesse alcançá-la, um caminhão o pegou em cheio. Tudo foi muito rápido e ao se dar conta do que aconteceu, Nasa só pensava que queria continuar vivo. Revendo o que eu já havia falado antes, a garota se aproximou do nosso protagonista e pediu para que ele se mantivesse firme. Se analisarmos, veremos que ela também está perdendo sangue. E nessa hora descobrimos que Nasa só está vivo pois a bela menina amorteceu o impacto do veículo no garoto. Apesar disso, ela parecia estar melhor que o protagonista, e assim que o motorista se aproxima para ver como os dois estão, a garota diz que ficará tudo bem com Nasa e pede para ele a esquecer assim que acordar. Em seguida, ela segue o seu caminho. Essa cena fez Nasa se lembrar da princesa Kaguya e agora ele começou a perder a consciência. Conhecendo a história da lenda do cortador de bambus, descobrimos que ela é sobre um casal que não conseguiu ficar junto. A princesa Kaguya retornou à lua e nem seu pai adotivo ou o imperador poderiam impedi-la. Mas Nasa não deixaria o mesmo acontecer com ele, o garoto não iria perder a sua amada. Sendo assim, o protagonista juntou as suas forças, se levantou e foi atrás daquela linda garota. Ele a encontrou em uma parada de ônibus e assim que se aproximou, Nasa já falou o seu nome e agradeceu pela ajuda. Já a garota cuidou mais uma vez do nosso menino, ela pegou um tecido para limpar o rosto dele e depois tirou o que lhe esquentava para aquecer o protagonista. Nessa hora, Nasa pôde perceber que ela exalava um doce aroma, mas em seguida, a garota se levantou para ir chamar uma ambulância e depois o protagonista não saberia se haveria novamente. Dessa forma, Nasa decidiu mais uma vez reunir todas as forças que lhe sobraram para ir atrás dela na neve. E quando a alcançou, o garoto contou que ela lhe lembrou a princesa Kaguya. Entretanto, o protagonista faria diferente do pai adotivo e o imperador. Ele lutaria para fazê-la ficar e não deixaria ninguém levá-la embora. Dito isso, Nasa declarou seu amor e a garota disse que eles poderiam sim ficar juntos, no entanto, deveriam se casar. Prontamente, o protagonista já havia sua resposta e ao concordar com os termos, ele desmaiou devido ao esforço nos últimos minutos. Quando Nasa acordou, as cerejeiras já estavam floridas. Os médicos explicaram para o protagonista que se a menina não tivesse o ajudado, provavelmente ele teria falecido na hora do impacto. Mas, nesse momento, Nasa só conseguia pensar que tinha sido rejeitado por ela, mesmo aceitando seus termos, pois desde a noite do acidente, eles nunca mais se viram. Agora, o protagonista passou a se dedicar novamente aos estudos e, infelizmente, como não havia previsto o acidente, ele acabou não podendo fazer a prova que tanto queria, o que resultou que o garoto perdesse o ano. Mesmo assim, no ano seguinte, ele fez a prova e mesmo passando entre os primeiros, Nasa não se sentiu à vontade de
de seguir com o que havia planejado. Dessa forma, o garoto usou as suas habilidades e inteligência para se dedicar ao trabalho, deixando a escola de lado. Aos 18 anos, Nasa já está morando sozinho e todos os dias tem a esperança de encontrar aquela garota novamente. No entanto, o garoto nunca mais viu um rastro sequer dela e apesar de ter juntado tanto dinheiro, ele não é feliz por não a ter do lado. Contudo, em uma certa noite, a sua campainha toca e ao abrir a porta, Nasa fica surpreso que se trata de sua amada. Logo, ela se apresenta. Tsukasa é o seu nome. Por um momento, o protagonista congela, pensando na continuação da lenda do cortador de bambus que depois de trazer de volta a princesa Kaguya da lua, eles finalmente conseguiram ficar juntos. Continuando com o nosso casal, Tsukasa já está com o registro de casamento deles e mais uma vez Nasa foi surpreendido. Mas de qualquer forma, o protagonista continua firme em sua decisão e em seguida ele preenche o documento. Depois os dois vão a um cartório para autenticar a certidão de casamento e no caminho Nasa explica como é escrito o seu nome e é a primeira vez que alguém não ri ao ouvi-lo falar sobre isso. Pelo contrário, Tsukasa acha fantástico, dessa forma o protagonista sente como se aquela dor que ele carregava em seu peito desaparecesse. Quando chegam no cartório, tudo ocorre tranquilamente e o casal até ganha uma planta como lembrança. Agora que são oficialmente marido e mulher, os dois passam a andar de mãos dadas, o que é algo novo para Nasa, que fica surpreso com o quão macia é a pele de uma garota. Mais tarde, enquanto Tsukasa vai buscar as suas coisas, o protagonista vai para casa e no apartamento ele dá uma surtada pensando nos dois morando juntos e dividindo a mesma cama. Enquanto Nasa bola um plano, a sua amada chega em silêncio, o que o deixa envergonhado. Agora, conversando para se conhecerem melhor, o protagonista pergunta quando que ela se apaixonou por ele, pois a resposta do garoto já sabemos, mas Tsukasa faz mistério e diz que é segredo. A garota decidiu dormir em um hotel cápsula, depois de perceber que não daria para os dois ficar na mesma cama por ela ser pequena demais. No entanto, Nasa sentiu que se deixasse ela ir embora, Tsukasa sumiria novamente, então o garoto sugeriu deles irem em uma loja comprar um futon. E depois, os dois passaram em uma loja de conveniência para pegarem algumas outras coisas, como roupas de baixo, escovas de dentes e etc. Na hora de dormir, a cada movimento de Tsukasa, o protagonista acha ela ainda mais linda. Contudo, quando a garota prende os seus cabelos, Nasa fica encantado e pensa que a sua amada parece uma obra-prima. Claro que o garoto não conseguiu dormir nada e passou a noite observando Tsukasa. Ele até chegou a cobrir quando a garota se mexeu muito para que ela não pegasse um resfriado. E o ponto-chave para Nasa ficar acordado foi quando Tsukasa, depois de levantar para beber água, ainda dormindo, voltou e puxou todo o cobertor que ele estava usando, o deixando congelar. No dia seguinte, a garota acordou sem entender muito o que tinha acontecido e logo ela foi tirando seu pijama. Mas como Nasa estava acordado, ele a impediu de continuar e em seguida saiu do quarto. Não que o garoto não tenha visto nada. Nasa até chegou a ficar animada ao perceber que ela estava sem a roupa de baixo, mas não queria a envergonhar. Mais tarde, Tsukasa preparou um delicioso café da manhã para seu marido. Depois os dois se dirigiram para a casa de banho, já que não há como tomar um na residência de Nasa. E lá o protagonista ficou com vergonha logo que chegaram, pois a sua amiga Kanami, que ajuda a família a administrar o local, começou a fazer piadas sujas sobre ele. Então, mudando de assunto, antes que Tsukasa acreditasse em algo que a pequena garota está dizendo, Nasa comenta que eles se casaram, o que claro deixa Kanami perplexa. Para saber mais como isso aconteceu, a garota libera a passagem de Tsukasa e avisa que o banho deles será de graça como um presente pelo casório. Mas antes de Nasa entrar, Kanami questiona se o garoto já contou para a irmã dela, chamada Aya, e quando o protagonista pergunta a razão dele ter que fazer isso, Kanami o chama de cabeça dura. O pensamento de Kanami sobre ele realmente ser uma cabeça dura se intensifica quando ela descobre que não houve um pedido de casamento oficial, nem cerimônia ou alianças. No entanto, Nasa explica que apesar de não ter feito nada disso, ele ama Tsukasa e vai dedicar a sua vida em fazer ela feliz. Na próxima cena, passamos para quando ele já está preparado para entrar no banho e o garoto pensa que literalmente se trata de um episódio de anime onde o protagonista vê a garota que gosta daquele jeito.
Contudo, seus bons pensamentos são interrompidos antes dele entrar na água, quando Kaname aparece e o enxerga sem nada. Claro que Nasa fica com vergonha e corre para cobrir o seu corpo, mas nada disso impediu que Kaname fizesse mais piadas sobre ele ser pequeno. Enquanto isso, Tsukasa também passa por uma situação com a outra irmã. Quando a garota entra na água, pensa que está sozinha, entretanto de repente alguém surge se levantando para sair e se trata de Aya, que pede 1000 perdões por atrapalhar o banho relaxante de Tsukasa. Então, para compensar, Aya se oferece para lavar as costas de Tsukasa com o chuveiro relaxante que a casa oferece, e como não tem muita opção, a garota acaba aceitando depois de tanto negar. Enquanto conversam, a maneira que Aya age e os seus comentários fazem Tsukasa lembrar de seu marido. Logo, as duas se apresentam falando seus nomes, e por entender que Tsukasa era da família de Nasa, Aya acredita que ela é irmã dele, não sua esposa. A confusão sobre o relacionamento deles continua quando os três acabam se encontrando e Nasa deixa como Aya havia entendido. Durante a conversa de seu marido com a amiga dele, Tsukasa percebe o carinho que Aya sente por Nasa, ainda mais depois dela contar uma história sobre ele ter sido responsável por reerguer a casa de banho da família. Então, voltando para casa, Tsukasa faz alguns testes para saber como o protagonista se sentia em relação à garota. O primeiro foi perguntar se ele a achava bonita. E quando Nasa responde que Aya é realmente bela, podemos ver que Tsukasa ficou um pouco incomodada. Nasa também percebeu isso, entretanto ele pensa que se trata por eles nunca terem se casado com uma cerimônia, ainda mais por estarem passando por uma, e quando o garoto questiona se ela está chateada, Tsukasa explica que não está sentindo ciúmes, apenas gostaria de ser chamada de bonita também. O que, claro, Nasa ligou com o fato dela querer se vestir de noiva para se sentir linda. A confusão já estava feita, o protagonista pediu para Tsukasa ir para a casa que ele vai resolver isso, o que deixa a garota ainda mais incrédula. Como assim seu marido não poderia lhe dizer naquele momento que ela também é bonita? Enquanto Tsukasa segue no caminho de volta, podemos ver que um carro está a seguindo com uma menina loira dentro que ao ver Tsukasa dá um sorriso. Já em casa, quando começou a se preparar para fazer a comida, Tsukasa é surpreendida com uma visita inesperada. Se trata de Chitose, que logo já começa a falar que ficou procurando a garota por um bom tempo e que não pensou que a encontraria em um lugar tão inferior ao que ela merece. No entanto, Tsukasa nem espera que Chitose termine de dar a sua opinião e já bate a porta, demonstrando que não se importa com o que a loirinha tem a dizer. Mas Chitose insiste que elas precisam conversar, e em meio aos seus gritos para que Tsukasa abra a porta, Chitose deixa escapar que está ali para buscá-la, pois a sua avó está muito preocupada. Contudo, a resposta de Tsukasa é que ela não pode voltar, pois caso fique por perto, a garota poderá causar problemas para uma tal pessoa chamada Tokiko. E como a garota já espera que Tokiko tenha passado seu novo endereço para Chitose, ela pede para a loirinha enviar um recado avisando que ela já está casada e irá os visitar no tempo certo. Essa novidade deixa Chitose abalada e mais tarde o protagonista a encontra chorando na escada que leva à residência. Como Nasa é um bom garoto, logo ele presta apoio para Chitose. Dessa forma, a garota explica que está ali por ter uma pessoa muito importante que recentemente fugiu de casa. Chitose explica que essa pessoa é como se fosse uma borboleta com asas de vidro. Ela é muito frágil e qualquer desvio de olhar a pessoa irá fugir tentando voltar para a lua. Agora mais calma, Chitose agradece pelo apoio. Já que Nasa comentou que estava procurando um lugar para fazer um pedido de casamento, ela indica uma colina que há nessa cidade. De repente, a conversa dos dois é interrompida quando Tsukasa aparece, e agora a doce Chitose se transforma em uma menina cheia de raiva ao descobrir que o protagonista é o marido de Tsukasa. E em pouco tempo, de forma inesperada, o garoto acalma o fogo de Chitose, agindo de forma educada, pois a sua amada lhe explica que essa garota nervosa faz parte da antiga família que ela pertencia. Mas dura bem pouco, e em seguida Chitose faz um sinal que em poucos segundos faz um carro aparecer. O nosso querido protagonista é amarrado e colocado para dentro, enquanto a loira nervosa avisa Tsukasa que ela sabe onde o encontrar e demonstra mais uma vez ser totalmente contra este casamento. Já dentro do veículo, Chitose questiona Nasa como que alguém como ele convenceu Tsukasa a casar consigo. E o protagonista fala de forma bem séria que deve ser por ele
ser uma delícia. Agora, mais uma vez, a loira fica fora de si. Assim que Chitose chega em casa, ela já coloca seu plano em ação, que é fazer um escândalo. A garota pensa que se usar as suas fiéis empregadas para tirarem fotos que comprometam Nasa, Tsukasa vai achar que ele é um mulherengo e irá o largar. Bom, continuando, logo conhecemos Charlotte e Aurora. Assim que Charlotte descobre do plano de Chitose, a garota logo começa a executá-lo, já que será fácil, pois ela achou o protagonista uma graça. Deste modo, Charlotte começa a tirar o que está usando, quando é surpreendida com Chitose a impedindo de continuar. A loira explica que não quer que de fato aconteça algo entre Charlotte e Nasa, é apenas um teatro para que Tsukasa acredite e o largue. No entanto, enquanto explicava para as meninas o que fazer, Chitose não percebeu que Nasa havia fugido da sala em que estavam. Passando para o protagonista, a casa é realmente muito grande, com muitos cômodos. Nasa precisava logo achar um esconderijo, dessa forma ele entrou na porta que estava mais perto de si e lá o garoto ficou surpreso quando percebeu que aquele cômodo cheirava ao mesmo aroma que a sua esposa. Mas não para por aí, no local também é uma pedra lunar, algo muito difícil para qualquer pessoa comum conseguir, e isso desperta uma curiosidade no protagonista. Enquanto pensa na raridade que está em sua frente, Charlotte aparece com uma espada e fala que como há muitas coisas importantes que não devem ser reveladas no cômodo, agora ela terá que acabar com Nasa. No entanto, logo atrás dela, Aurora e Chitose chegam e pedem para Charlotte parar com a bagunça antes que quebre algo importante. Infelizmente, não foi a tempo suficiente, pois enquanto falavam, a estrutura que guardava a pedra lunar foi danificada. Para que a pedra se mantivesse do mesmo jeito de quando foi resgatada, ela era mantida em uma estrutura fechada que tinha apenas a entrada de nitrogênio, e agora que está exposta, o protagonista corre para tentar consertar os estragos. Enquanto faz isso, Chitose comenta que a pedra é sim verdadeira e que foi a sua avó que fez o impossível para consegui-la, pois queria de alguma forma confortar Tsukasa. Como isso não faz muito sentido para o protagonista, ele pede para Chitose explicar um pouco mais, e nessa hora a garota percebe que o garoto não sabe a origem de Tsukasa. A cena corta e vemos quando Chitose foi salva por Tsukasa quando ela era pequena. A garota estava em perigo, prestes a cair de um penhasco, quando Tsukasa apareceu e se arriscou apenas para ajudar. Desde então que Chitose decidiu que iria dedicar a sua vida a servir Tsukasa. Agora, voltando à atualidade, Chitose fica furiosa, pois como alguém que nem sabe o passado de sua esposa poderá fazer o desejo dela. Chitose até fala que o melhor é ela se casar com Tsukasa, no entanto, logo Charlotte tenta acalmá-la e a lembra que agora elas têm uma pequena dívida com Nasa, já que ele consertou a estrutura que guardava a pedra lunar. Em seguida, Charlotte abraça o protagonista, colocando o rosto dele no meio de seus balões, e nessa hora, a Aurora é bem rápida para tirar algumas fotos comprometedoras, assim como Chitose havia planejado. Depois, a Aurora vai ao computador e usando Photoshop, ela coloca Nasa em uma situação que nunca chegou nem perto de acontecer. Nesse momento, Tsukasa chega no cômodo e todos ficam com medo da garota, principalmente o protagonista, que tenta se explicar a todo custo. Mas Tsukasa sabe o que Chitose é capaz de fazer para que ela se separe, então usando a mentira ao seu favor, ela diz que irá conversar com Nasa em outro cômodo, e nessa hora, eles aproveitam para fugir. A passagem que o casal usou na casa levava até uma igreja no alto de uma colina. Tsukasa explica que a mansão foi criada em uma época que rotas de fugas eram necessárias, e como ela acha o lugar muito bonito, a garota queria mostrá-lo para o protagonista. Aproveitando a situação, Nasa acha que este é o lugar perfeito para o pedido de casamento, então assim que o faz, o garoto termina beijando a sua amada. Na próxima cena, vemos Tsukasa horrorizada ao saber que em seu novo lar não há uma televisão. Dessa forma, ela não vai poder ver seu programa favorito, que se trata de tubarões voando no céu e lutando no espaço. Para acrescentar na sua surpresa, ela descobre que Nasa não conhece muitos filmes, nem os mais famosos como Exterminador do Futuro, Star Wars, entre outros. Sendo assim, Tsukasa começa a introduzir seu amado nesse enorme universo de ficção, e mais tarde eles acabam indo até uma loja para enfim comprar uma TV. Na próxima cena, vemos Nasa na casa de banhos. Ele está contando para Kaname sobre como foi o seu pedido de casamento oficial. Mas a garota questiona em relação à aliança e fica furiosa quando o protagonista diz não saber se a sua esposa gostaria de uma. Agora, Kaname passa algumas dicas para Nasa, que às vezes as mulheres gostam de ser surpreendidas por seus companheiros. Mesmo quando falam coisas como eu não gostaria de viajar no meu aniversário, o que ela quis dizer com essa frase pode significar muitas coisas, até como eu gostaria que você me desse uma
viagem surpresa. O protagonista guarda essas palavras e já começa a pensar em qual tipo de aliança ele deveria dar para sua esposa. No caminho de volta para casa, eles decidiram desviar um pouco da rota e acabaram ficando um pouco em um parque. Acabou rolando mais um beijo entre o nosso jovem casal, e nesse momento descobrimos que Charlotte e Aurora estão seguindo eles para passarem informações para a Chitose. À noite, depois do trabalho, o protagonista chega em casa e se sente muito feliz ao ser recepcionado por sua linda esposa em um jantar delicioso. Ele aproveita a ocasião para comentar sobre eles usarem uma aliança de casamento. No entanto, por saber o valor de um diamante, Tsukasa responde que não acha necessário. Mas já que Nasa insiste tanto na ideia, no dia seguinte eles vão em algumas lojas dar uma olhada nas joias. Tsukasa o leva em uma que os diamantes são os mais caros da cidade, pensando que assim o protagonista desistiria da ideia. Contudo, ao perceber que ele realmente estava disposto a comprar algo com este valor absurdo, a garota o arrasta para fora do local. Agora, sentados em um banco, Nasa explica para sua amada que queria muito uma aliança para que assim ela não se sentisse solitária enquanto estivesse sozinha. E agora, Tsukasa entendeu que era mais uma preocupação de seu marido. Dessa forma, o casal passou a procurar um par que fosse mais barato e no fim do dia ficaram felizes com o que compraram. À noite, Tsukasa mais uma vez dormiu de seu jeito único. Ela acordou para beber água de madrugada e depois fez algo diferente. Em vez de roubar a coberta de seu marido, a garota deitou com ele na cama. Dessa forma, Nasa a abraçou e depois de sem querer apertar uma parte muito macia, Tsukasa se virou e deu alguns beijos em seu marido. No entanto, logo depois ela rolou de volta para o seu futon e no dia seguinte vemos que Nasa não dormiu muito bem, pois ficou pensando no avanço que eles tiveram no relacionamento. Em consequência disso, o protagonista decidiu que eles deveriam se mudar para uma casa maior, assim poderiam fazer mais coisas juntos, como dormir na mesma cama ou de repente até um banho. De qualquer forma, primeiro Nasa teve que convencer Tsukasa e depois contar para seus pais sobre a novidade do casamento, já que até agora o garoto não tinha tocado no assunto. Então Nasa liga para sua mãe e no dia seguinte, consequentemente, a mulher mandou algumas mensagens para seu filho deduzindo que ele avisou sobre o casamento para pedir que eles fossem seu fiador para uma casa maior. A mãe do protagonista não se opõe à união do casal, mas pede para que eles os visitem para conhecerem melhor Tsukasa. E como vai ser uma longa viagem, sua esposa pede uma câmera de presente, assim eles poderão registrar todos os momentos de seu dia a dia, além do passeio atípico. Passando para a Chitose, no momento que a garota ficou sabendo sobre a viagem do casal, ela não pensou nem duas vezes e decidiu que iria atrás do ônibus seguindo com as suas empregadas. Ela está disposta a estragar esse passeio que será como uma lua de mel dos dois, e o seu objetivo de alguma forma será mostrar que eles deveriam se divorciar. Por mais que Chitose faça planos para que pequenas coisas se tornem motivos para uma briga entre Nasa e a sua esposa, os dois acabam demonstrando que não são este tipo de casal que se desentendem fácil e a cada empecilho eles se divertem mais. Sendo assim, quando Nasa se afasta por poucos minutos de sua amada para ir ao banheiro, Chitose, furiosa, vai até Tsukasa para incomodar. Principalmente porque a garota está agindo como qualquer outra quando está apaixonada. No entanto, logo o protagonista volta e antes que ele pudesse entender o que está acontecendo, Tsukasa o leva de volta para o ônibus e as empregadas puxam Chitose para outro lugar, pois um programa de televisão começou a ser gravado e eles não podem correr o risco de serem filmados, já que a avó de Chitose não faz ideia de onde ela está. Bom, o nosso casal continua sua viagem, como chegam muito cedo na rodoviária que fica perto da cidade dos pais de Nasa. Eles aproveitam para passar o resto do dia passeando, visitando lugares turísticos que fazem parte da história. Tsukasa até se veste com uma yukata, aquela roupa tradicional do país, e como ela fica linda com qualquer coisa, Nasa se apaixona ainda mais por sua esposa. Contudo, o casal nem tinha começado a visitar os lugares quando Chitose apareceu e para que a loira não continuasse chateando Tsukasa, Nasa decidiu que iria conquistar a bênção de Chitose. Dessa forma, ele a convidou para uma conversa a sós. Então, Tsukasa foi se divertir com as empregadas, enquanto Nasa e Chitose iam turistar pela cidade em busca de aceitarem as suas diferenças. Entretanto, durante o passeio deles, deu para perceber que Chitose sente
sente muitos ciúmes de Tsukasa e por mais que ela reconheça que Nasa é um bom partido, o sentimento a atrapalha de aceitar a união deles. Dito isso, em certo momento Chitose sai correndo e quando o protagonista a alcança, ele fala do dia que conheceu Tsukasa e de seu acidente. O garoto explica que mesmo acontecendo aquela tragédia, no instante em que ele a viu, Nasa sabia que ela seria o amor de sua vida, pois a sensação era como se ele tivesse encontrado aquilo que estava predestinado antes mesmo dele nascer. Nasa acrescenta que por mais que ele não conheça sua esposa tão bem quanto Chitose, ele pretende passar o resto da vida provando seu amor por Tsukasa todos os dias, e que ele não acredita que deve se casar quando o amor é provado, mas sim se casar para provar o amor. O fim dessa conversa não é nos mostrado, mas na próxima cena vemos Nasa com Tsukasa e ele comenta que não sabe se convenceu Chitose, mas de qualquer forma a loira decidiu voltar para casa. O encontro de Tsukasa com os pais do protagonista para ser apresentada como esposa deixou ela com um certo receio, pois a garota tem medo de que eles não a aprovem. E passando para todos em volta da mesa, percebemos que os pais de Nasa também estavam bem nervosos. Eles pediram para conversarem a sós com Tsukasa e como a garota disse que tudo bem, o protagonista acabou deixando os três por alguns minutos. Na próxima cena vemos o nosso jovem casal no antigo quarto de Nasa. Parece que ocorreu tudo bem entre a conversa de sua esposa com seus pais. No entanto, Tsukasa não revelou nada do que foi dito para o protagonista. Sendo assim, os dois acabam mudando de assunto e entram em um que Nasa percebe que caso a casa deles hoje pegue fogo, está tudo bem, pois o garoto não tem nada que seja de muito valor e aquilo que é importante ou está em um cofre ou consigo. Mais tarde, na hora de dormir, Nasa enfrentou um dilema. Como iria dormir ao lado de sua esposa, os dois no mesmo nível? O garoto chegou a ficar animado, pensando que poderiam avançar a relação deles. Mas ele também sabe que não deve fazer nada estranho, pois o quarto dos pais é logo ao lado e dá para ouvir tudo. De qualquer forma, Nasa pediu um beijo de boa noite para sua esposa e até isso os senhores conseguiram escutar. No dia seguinte, como Tsukasa acordou antes do protagonista, ela acabou recebendo companhia de seu sogro. E o homem aproveitou para mostrar para a garota a coleção de livros que ele tem, a qual é bem impressionante. Essa interação entre os dois foi importante, pois agora o clima começou a ficar bem mais confortável. E no restante do dia, Nasa foi visitar os lugares turísticos com a sua esposa. Tsukasa usou muito a sua câmera nova tirando fotos do protagonista e um fato interessante é que apesar de parecer que a garota não se interessa muito por história, ela sabia muitos detalhes antigos sobre aquelas construções e as pessoas da época como se tivesse vivido naquele tempo. Durante o passeio deles, Tsukasa acabou comentando que fez uma promessa para o pai de Nasa. No entanto, ela dá nenhuma dica para o garoto sobre o que se trata. Mas em seguida nós vamos descobrir, pois é mostrado o que foi dito naquela conversa entre Tsukasa e os senhores. O pai de Nasa agradeceu a garota por ela ter salvo o filho deles e até chegou a confessar que não sabe como um casal esquisito como ele e a sua esposa conseguiram criar alguém tão fantástico como o protagonista. O senhor só pede para que Tsukasa continue cuidando de seu garoto e mais uma vez agradece por ela ter escolhido fazer parte da família deles. Agora voltando para o nosso jovem casal, assim que anoitece, os dois se despedem dos senhores e pegam um ônibus de volta para casa, a qual os aguardava com uma surpresa. Assim que se aproximaram da residência, o casal se deparou com cinzas no lugar do que era para ser o prédio. Isso já era um bom motivo para qualquer um perder a cabeça, mas como havia dito antes, Nasa tinha tudo o que era importante na nuvem em um cofre e consigo. Então, o garoto apenas se preocupou em ver se os seus vizinhos estavam bem. E ainda ele deu sorte em conseguir recuperar a única coisa de valor sentimental que estava na casa, que é aquela planta que eles receberam quando se casaram no cartório. E como não tinham muito o que fazer, o casal foi tomar um bom banho antes de pensar em um novo lugar para ficar. Na casa de banhos, quando Kaname ficou sabendo o que aconteceu, logo ela ofereceu um quarto que estava vago, afinal foi por causa de Nasa que a família dela pôde continuar no lugar. O casal acabou aceitando e sem dúvidas para Tsukasa seu marido era uma boa pessoa, pois em atitudes assim ela pôde perceber que Nasa é muito querido por todos ao seu redor. No entanto, em seguida Kaname teve que tomar uma atitude em relação à sua irmã Aya, pois a caçula sabe que Aya gosta do protagonista
protagonista e infelizmente a garota ainda não havia percebido que Tsukasa era a esposa dele, não a irmã. Mas antes que pudesse falar qualquer coisa, Nasa apareceu para agradecer a bondade da família e logo depois a mãe das meninas, a qual comentou que a esposa do garoto é muito querida. Nesse momento que caiu a ficha para Aya e ela ficou bem agitada, contudo no fim a garota colocou seus sentimentos de lado e parabenizou o seu amado pelo casório. No dia seguinte o nosso lindo casal foi às compras, afinal Tsukasa perdeu boa parte de suas roupas no incêndio. E no meio das provas, Nasa percebeu que a sua amada fica bem em qualquer peça. Mas o protagonista não gostaria que a sua esposa usasse roupas que aparecem muito do corpo. Dessa forma, ele montou alguns looks para ela e, como esperado, Tsukasa arrasou. Depois, os dois pegaram algumas peças para a garota usar por baixo e quando estavam voltando para casa, Nasa comentou que gostaria de vê-la usando essas que a deixavam mais exposta, o que de certa forma constrangeu Tsukasa, mas de um jeito bom. Continuando com a nova vida do casal na casa nova, eles ficam bem confortáveis com a hospedagem da família. No entanto, sempre que pode, Kanami faz uma piada sobre o protagonista e Tsukasa fazerem aquilo com os outros ouvindo, o que de certa forma os constrange, mesmo Nasa sabendo que é apenas para o incomodar. De certa forma, no dia seguinte, o protagonista recebe uma ligação do dono do prédio em que ele morava, que acabou pegando fogo, e o homem queria apenas oferecer um outro condomínio que ele administra pelo mesmo valor do antigo. Então Nasa combina com ele de ir dar uma olhada com Tsukasa. No entanto, quando o casal chega no apartamento modelo, eles acreditam estar no lugar errado, mesmo que o endereço seja o que o senhor tenha passado, e aproveitando que já estão ali, os dois aproveitam para olharem a residência, que, diga-se de passagem, é linda. Mas, infelizmente, realmente o dono acabou passando o endereço errado e avisou Nasa no final do dia sobre o ocorrido. Contudo, um imóvel que hoje é muito longe de sua realidade fez com que o protagonista tivesse mais vontade ainda de se dedicar trabalhando para um dia presentear a sua esposa com uma residência deste nível. No dia seguinte, vemos que Kanami acorda bem cedo para limpar a casa de banhos antes de ir para a escola, e agora com Tsukasa morando no local, a pequena garota ganhou uma parceira para lhe ajudar no trabalho pesado. Durante o serviço, Tsukasa pôde perceber o quanto que seu marido ajudou essa família, apresentando ideias que poupariam tempo e dinheiro, que mais uma vez traz orgulho para Tsukasa. Agora que estão mais próximas, Kanami agradece a garota por ter salvo Nasa, e nesse momento descobrimos que Tsukasa também havia se machucado naquele acidente. Ela comenta que quebrou alguns ossos e feriu a cabeça, mas mesmo assim, Tsukasa fica feliz de ter o salvado. Na próxima cena, vemos quando Chitose foi até o apartamento de Nasa e encontrou nada mais do que a estrutura nova do prédio que será construído, o que deixou a garota chocada. E apesar de acabar encontrando Tsukasa por coincidência, ela não demora muito para distrair Chitose e sumir da vista da loira. Mesmo assim, Chitose consegue seguir os rastros de Tsukasa e não muito tempo depois ela vai parar na casa de banho com as empregadas, onde Kanami coloca logo todas na água para relaxar, pois a garota percebeu que a loira está precisando se acalmar. E apesar de ter curtido muito, Chitose continuou com a sua ideia de que precisa convencer Tsukasa a ir morar com ela novamente, e pensando que essa conversa iria durar por um bom tempo, Nasa acabou convidando a loira e as empregadas para ficarem até o jantar. Agora, Aya se junta a eles e com o amor que ela sente pelo protagonista, Aya e Chitose começam a discutir sobre qual dos dois do casal não é digno do outro. Passando para a hora da refeição, todos adoraram a comida que Tsukasa preparou, inclusive Aya, mas a garota não queria confessar que Tsukasa era boa o suficiente para ser esposa de Nasa. Dessa forma, ela desafiou Tsukasa para uma luta dentro de um jogo de videogame. E melhorando a competição, as empregadas titularam o favor de Nasa como prêmio. Bom, no jogo de luta, Tsukasa acabou perdendo e como ela não queria ver seu marido com Aya, ela sugeriu outra partida envolvendo a primeira versão deste mesmo jogo. Dessa vez, é Tsukasa que vence e Aya decide continuar com a competição, mas no fim, elas acabam esquecendo do prêmio e acabam se divertindo, o que fez com que uma amizade nascesse. Mais tarde, vemos quando todos já foram embora
fora e Nasa ajuda sua esposa a limpar a sujeira. O garoto pergunta para ela que se caso tivesse continuado a competição, o que Tsukasa teria pedido como favor, e a resposta dela é dar um beijo inesperado no protagonista, que acaba ficando vermelho e deixa claro que ela pode fazer isso sempre que quiser. No dia seguinte, vemos que Nasa acaba tendo que passar muito tempo na frente das telas para resolver um problema que surgiu no trabalho. E depois que conseguiu finalizar todas as tarefas, Tsukasa resolveu medir a temperatura dele, já que a sua aparência não era das melhores, o que indicou que o protagonista estava ficando com uma gripe bem forte. Então, Tsukasa deixou claro que ficaria de seu lado, mesmo Nasa falando que não queria que ela ficasse doente, e nesse momento Tsukasa comentou que não se machucava e nem adoecia. Mas como estava tão debilitado, o protagonista nem chegou a questionar sobre. Depois que ele tirou um bom sono, Tsukasa fez com que o protagonista deixasse ela passar um pano em seu corpo para tirar o suor que é criado junto com o fim da febre, e nesse momento, Nasa confessa que acabou ficando quente novamente, mas não envolvia a sua gripe. E à noite, vemos que enquanto eles dormiam juntos, aconteceu novamente com o protagonista, mas Tsukasa fez com que ele pisasse no freio, pois o garoto não estava ainda completamente curado. No dia seguinte, os dois se arrumaram para irem no festival de verão, e enquanto trocavam de roupa, o protagonista aproveitou para dar uma olhada em sua esposa, que mesmo gostando de ser admirada, acabou ficando envergonhada com a admiração de seu marido pelo seu corpo. Já no local, eles acabaram encontrando Ai, a Chitose e as empregadas. Os dois se divertiram muito e depois fizeram alguns pedidos para os deuses que vão desde felicidade no casamento até a paz mundial. E Tsukasa acabou mais uma vez tocando no assunto do quão importante é que Nasa cuide de sua única vida, pois independente do lugar em que eles estejam morando ou o que estejam fazendo, a sua prioridade é o ver bem e feliz. A noite fecha com chave de ouro quando mais tarde todos observam juntos fogos de artifício, e nesse momento fez com que Nasa quisesse repetir isso com a sua esposa todos os anos com a chegada do verão. O que vocês acharam desta temporada? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões, comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtam e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!